Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, unidos na fé, nesse dia 14 de abril de 2025, nessa segunda-feira da Semana Santa. E o evangelho que nós temos nos é apresentado através de João, capítulo 12, versículos de 1 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus, enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que havia de entregar. Por que não se vende esse perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: Deixa, ela fez isso em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, quanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo subido a Jerusalém, estavam em Betânia. Foram para lá não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, unidos na fé, nessa segunda-feira da Semana Santa, nós nos deparamos com este evangelho nos apresentado por João. O que nós temos? Um momento de visita doméstica, familiar, de amizade, de aproximação de Jesus com Lázaro, Maria e Marta. Lázaro, Maria e Marta são amigos de Jesus, fazem parte de uma visita doméstica de Jesus, de uma convivência familiar. Lázaro foi ressuscitado por Jesus, é o 7º sinal. O Evangelho de João tem 7 sinais, o primeiro é a bodas de Caná, o último é a ressurreição de Lázaro, fazendo referências à ressurreição de Jesus, porque Lázaro é ressuscitado, mas também volta a morrer. Então, o que nós temos no Evangelho de hoje? Nós nos deparamos com esse modo de agradecimento de Maria. Marta é sempre muito agitada, intempestiva. Maria é alguém muito silenciosa que presta atenção em Jesus, mas agora ela tem um gesto de gratidão pela ressurreição do irmão. Então ela pega um bálsamo e dá um banho de Jesus em gratidão, viu, por aquilo que Jesus fez com seu irmão Lázaro. Então é uma irmã agradecida que oferece perfumes, carinho, atenção a Jesus. Aparece a figura de Judas, que propõe uma outra coisa. Vamos vender isso aí por 300 moedas. Lembrando que Jesus vendeu Jesus por 30 moedas. E Maria, irmã de Marta, oferece um perfume de 300 moedas a Jesus. Esses dados são muito interessantes, né? Jesus é vendido por Judas por 30 moedas e Maria, irmã de Lázaro, oferece um perfume no valor de 300 moedas a Jesus como gratidão, viu? E Jesus responde. Judas usa o discurso dos pobres. É muito interessante isso, né? Porque muitas vezes a gente, para justificar certas coisas, a gente usa o discurso dos pobres, para justificar certas situações, a gente usa o discurso dos pobres. Então há muita hipocrisia em relação a isso, há muita falcatrua em relação a isso, e há muita exploração também do pobre a respeito disso, né? Há momentos em que a gente aproveita do pobre para fazer propaganda, para vender a ideia de que nós somos melhores, somos bons, somos caridosos, aproveitar da miséria do outro para poder nos promover como sendo seres humanos da caridade, da bondade, da justiça, super-heróis, vendedores da justiça universal.
O que nós vamos percebendo no Evangelho, Jesus faz uma referência. Ela está fazendo isso em vista da minha sepultura. Pobres sempre tereis. O Evangelho de João já define Judas como ladrão, alguém responsável pela economia do grupo, que roubava o dinheiro, viu, como alguém desonesto, que não compreendeu Jesus. É um problema sério isso. Como é que alguém 3 anos com Jesus, convivendo com ele, escutando ele, vendo seus milagres, não acreditou nele? A multidão vai ao encontro, não só de Jesus, mas também para ver Lázaro, que foi ressuscitado. E os fariseus resolvem matar também Lázaro. Então agora nós já temos duas sentenças de morte. Uma para Jesus e a outra para Lázaro. Por que os dois serão eliminados? Porque o povo passou a acreditar em Jesus. A fé em Jesus ameaça aqueles que acreditam nos fariseus, nos judeus. A fé em Jesus abre diante das autoridades religiosas uma preocupação em que poderemos perder o domínio do povo e por isso a gente tem que eliminar os dois. Então o Evangelho dessa segunda-feira nos coloca todo esse contexto. Uma multidão que quer ver Lázaro que ressuscitou, um Jesus que recebe um presente de 300 moedas no perfume, num gesto de agradecimento, num ambiente familiar, de amizade, num ambiente doméstico, viu? Judas na sua hipocrisia, pensando no dinheiro, viu? Pensando e usando o pobre para isso, usando a miséria do pobre para isso. Os fariseus já incomodados com tudo, e aí nós começamos essa semana com todas essas realidades, porque isso é a nossa vida, né? A nossa vida é tudo isso aí. Há momentos que estamos no ambiente doméstico, há momentos em que alguém agradece por um bem que a gente fez, há momentos em que nós que precisamos agradecer por alguém que nos fez um bem, há momentos em que as pessoas são interesseiras, estão perto da gente só por algum interesse e usa até o discurso do pobre, e há momentos em que a gente quer eliminar quem incomoda, né? Tudo isso faz parte das nossas realidades. E a gente vive misturado em tudo isso. A gente vive misturado em todas essas realidades. Por isso peçamos a Deus que abençoe e ilumine a todos nós, nos fortaleça na fé, guie o nosso coração e nos livre de todos os males e que a nossa semana seja santa, seja abençoada e nós sejamos protegidos de todos os males. Um abraço, até mais.